Era 1925. Florence Scovel Shinn havia acabado de despertar de um sonho tão vívido que suas mãos tremiam ao segurar a caneta. No sonho, um mensageiro divino lhe mostrava uma ampulheta da revelação. Os grãos marcavam exatamente 5 minutos antes do limiar da noite. E uma voz, que ela descreveu como um sussurro celestial, dizia: "Neste instante, as palavras proferidas atravessam o véu da realidade sem qualquer resistência." Quando Florence acordou, ela olhou para o relógio ao lado da cama. Eram 23h55, 5 minutos antes do limiar da noite. E naquele momento, ela compreendeu que havia recebido um segredo que transformaria a vida de milhares de pessoas. Um portal temporal, onde o universo não apenas escuta, ele responde instantaneamente. Se você está assistindo a este vídeo agora, não é mera coincidência. Florence ensinou que a única coincidência verdadeira é aquela que você ignora. E o que vou revelar nos próximos minutos é a oração exata, palavra por palavra, que Florence criou para ser proferida 5 minutos antes de adormecer. Uma prece que ativa a abundância divina imediata, enquanto seu corpo repousa. Mas antes de te entregar as palavras sagradas, você precisa entender por que este momento específico detém um poder que nenhum outro horário do dia possui. Seu cérebro opera em frequências diversas ao longo do dia. Quando você está desperto e ativo, suas ondas cerebrais estão em beta, a frequência da consciência, da lógica, da resistência. Mas 5 minutos antes de adormecer, algo extraordinário acontece. Seu cérebro começa a transitar para o estado teta, a fronteira entre a consciência e o subconsciente. É neste portal, nesta janela sagrada, que as portas da sua mente subconsciente se abrem completamente. E Florence descobriu que quando você profere decretos neste momento exato, eles não encontram resistência. Eles entram diretamente no computador central da sua realidade e começam a se manifestar enquanto você dorme. Mas tem mais. Florence estudou textos antigos da Cabala e descobriu algo que poucos conhecem. Os místicos judeus chamavam o momento anterior ao sono de Kriyat Shema al-Hamitah, a recitação sobre o leito. Eles acreditavam que, neste momento, a alma se desprende parcialmente do corpo para visitar os reinos celestiais. E as últimas palavras que você pronuncia antes de adormecer são as instruções que sua alma leva para o universo. São os pedidos que ela entrega diretamente na presença divina. Florence conectou este conhecimento ancestral com suas próprias revelações e criou uma oração que funciona como um código de acesso direto à abundância universal. Deixe-me compartilhar o que aconteceu com Beatriz Albuquerque, uma das alunas de Florence, em 1926. Beatriz estava à beira da falência. Literalmente. Ela possuía R$500 no banco e uma pilha de contas que somavam mais de 1.500. Desesperada e quase sem esperança, ela compareceu a uma palestra de Florence. Quando Florence mencionou a oração dos 5 minutos antes de dormir, Beatriz anotou cada palavra com as mãos trêmulas. Naquela noite, ela seguiu rigorosamente as instruções de Florence. 5 minutos antes de fechar os olhos, ela proferiu a oração. E então, algo inexplicável aconteceu. Beatriz adormeceu profundamente pela primeira vez em meses, sem ansiedade, sem preocupação, como se um fardo tivesse sido removido de seus ombros no instante em que as palavras da oração deixaram seus lábios. Na manhã seguinte, ela recebeu uma carta. Um familiar desconhecido, que ela sequer sabia que existia, havia falecido e lhe deixado exatamente R$1.550.
o suficiente para quitar todas as suas dívidas e ainda sobrar. Mas a história não termina aqui. Nos 6 meses seguintes, Beatriz continuou a proferir a oração diariamente, 5 minutos antes de adormecer. E a prosperidade começou a fluir de maneiras que ela jamais imaginou. Clientes que ela não estava buscando. Oportunidades que surgiam do nada. Ideias que chegavam em sonhos e se transformavam em renda. E quando ela foi agradecer pessoalmente a Florence disse algo que transformaria completamente a perspectiva de Beatriz sobre a oração. Florence disse: "Você acredita que foi a oração que lhe trouxe a prosperidade? Não, querida. A oração apenas removeu a barreira que você havia construído entre você e a abundância que sempre esteve disponível. O universo sempre almejou lhe conceder abundância. Mas você a estava bloqueando com medo, dúvida, apreensão. A oração dos 5 minutos antes de dormir dissolve essas barreiras enquanto sua mente consciente repousa. E quando as barreiras se desfazem, a abundância flui naturalmente. Agora, antes que eu te revele as palavras exatas da oração, você precisa compreender 3 regras sagradas que Florence estabeleceu. Se você transgredir qualquer uma delas, a oração perde seu poder. Primeira regra: você não pode proferir a oração com dúvida. E uma parte de você está pensando: isto não irá funcionar. Enquanto você recita as palavras, você está enviando um sinal duplo para o universo. E o universo sempre responde ao que você realmente acredita, não ao que você verbaliza. Portanto, se você está cético, não faça a oração. Aguarde até que você possua ao menos uma centelha de fé, porque a fé do tamanho de um grão de areia, como Florence sempre citava, é suficiente para mover montanhas. Segunda regra: você não pode proferir a oração e permanecer acordado, preocupado. O poder da oração reside em você se entregar, em você confiar seu pedido ao universo e adormecer em paz, acreditando que já está concretizado. Se você profere a oração e permanece deitado, remoendo sobre como irá quitar suas dívidas, você está anulando o decreto. Florence dizia: sua incumbência é plantar a semente com as palavras. A incumbência do universo é fazê-la germinar. Mas se você continuamente desenterra a semente para verificar se está brotando, você a mata antes que ela floresça. Terceira regra: você não pode compartilhar com todos que está proferindo a oração. Florence era clara a respeito disso. Existem pessoas que irão disseminar dúvida, ceticismo, energia negativa em suas manifestações. E quando você está nos primeiros dias de prática da oração, sua fé ainda é frágil como a chama de uma vela. Uma única palavra de incredulidade de alguém próximo pode extinguir essa chama. Portanto, profira a oração em silêncio. Guarde-a para você. Deixe que os resultados falem por você. Agora, vou te revelar as palavras. A oração exata que Florence Scovel Shinn criou após aquele sonho em 1925. Mas antes, desejo que você compreenda algo. Estas não são meramente palavras bonitas. Cada palavra foi escolhida com precisão cirúrgica. Cada sílaba carrega uma frequência específica. E quando você profere esta oração 5 minutos antes de adormecer, você está, literalmente, reprogramando seu subconsciente para operar na frequência da abundância. A oração se inicia assim: eu agradeço que a infinita substância do bem agora se manifesta como provisão sem fim em minha vida. Observe a genialidade de Florence nesta primeira sentença. Ela não diz, eu peço. Ela diz, eu agradeço. Porque a gratidão pressupõe que já foi concedido.
Quando você expressa gratidão por algo, você está declarando ao universo que aquilo já lhe pertence. E o universo, que não compreende o tempo linear como nós, responde imediatamente à frequência da gratidão, proporcionando mais daquilo pelo qual você é grato. A segunda parte da oração. Enquanto adormeço, minha mente subconsciente trabalha incansavelmente para mim, atraindo as oportunidades perfeitas, as pessoas certas e uma abundância inesperada. Florence Scovel Shinn compreendia profundamente que o subconsciente jamais repousa. Mesmo enquanto você descansa, ele continua a processar, organizar e criar. E quando você oferece uma instrução clara antes de se entregar ao sono, ele dedica a noite inteira a trabalhar nessa diretriz. É como programar um computador para realizar downloads enquanto você está ausente. Ao despertar, o trabalho já estará concluído. A terceira parte. Eu libero toda preocupação com dinheiro e confio plenamente que o universo me provê abundantemente. Agora! Esta é a etapa mais desafiadora para a maioria das pessoas. Abandonar a preocupação. Fomos condicionados a acreditar que a preocupação é sinônimo de responsabilidade, que a ausência de preocupação financeira denota irresponsabilidade. Mas Florence ensinava o oposto. A preocupação é uma oração ao contrário. Quando nos preocupamos, manifestamos precisamente o que desejamos evitar. Portanto, esta frase da oração é um decreto, um corte definitivo com a preocupação, substituindo-a pela confiança inabalável. A quarta e última parte, meu navio chegou. Está feito. Está consumado. E assim é. Florence utilizava frequentemente a metáfora do navio. Ela afirmava que sua prosperidade é como um navio que já zarpou do porto e está navegando em sua direção. Sua tarefa não é remar em direção ao navio, mas permanecer na praia, com a certeza absoluta de que ele chegará. E ao declarar, meu navio chegou, no presente, você está colapsando o tempo, trazendo o futuro para o agora. Pois no reino espiritual, onde todas as coisas já existem, seu navio já chegou. Você está simplesmente alinhando sua realidade física com a realidade espiritual. Agora, vou compartilhar a oração completa de uma só vez. Desejo que você aguarde. Anote em um papel. Coloque na sua mesa de cabeceira, porque, a partir de hoje, no limiar da noite, você proferirá estas palavras. Eu agradeço que a infinita substância do bem agora se manifesta como provisão sem fim em minha vida. Enquanto adormeço, minha mente subconsciente trabalha para mim, atraindo oportunidades perfeitas, pessoas certas e riqueza inesperada. Eu libero toda a preocupação sobre dinheiro e confio que o universo me supre abundantemente agora. Meu navio chegou. Está feito, está consumado. E assim é. Mas Florence não parou por aí. Ela adicionou uma técnica extra para amplificar o poder da oração. Ela chamava de visualização do portal dourado. Funciona da seguinte maneira. Após recitar a oração, feche os olhos e visualize um portal dourado à sua frente. Esse portal está ligeiramente entreaberto e você percebe luz dourada escapando pelas frestas. Você não precisa abrir o portal, apenas precisa saber que, do outro lado, está toda a abundância que você necessita. E enquanto você adormece, sua mente subconsciente atravessa esse portal e busca o que você precisa. É uma maneira de oferecer uma imagem visual para o subconsciente trabalhar. Muitas pessoas me questionam. E se eu não conseguir visualizar corretamente? Florence respondia de forma brilhante. Não importa se a imagem é nítida ou turva.
O que importa é a intenção por trás dela. Seu subconsciente entende intenção, não detalhes. Portanto, mesmo que você veja apenas uma vaga sensação de luz dourada, é suficiente. O portal não precisa ser um portal real. Pode ser uma cortina, uma janela, um véu. O símbolo é apenas um gatilho para sua mente. O poder reside na sua intenção de acessar a abundância universal. Agora, deixe-me compartilhar algo que pouquíssimas pessoas sabem. Florence testou esta oração em diferentes momentos antes de determinar que o limiar da noite era o ideal. Ela tentou ao despertar, ao meio-dia, ao pôr do sol, e documentou meticulosamente os resultados. O que ela descobriu foi fascinante. A oração funcionava em todos os horários, mas no limiar da noite, os resultados eram 3 vezes mais rápidos. As pessoas relatavam manifestações em um período de 24 a 72 horas, enquanto nos outros horários levava semanas. Por quê? Porque naquele momento específico, você está literalmente mergulhando no subconsciente. E as últimas sementes que você planta antes de adormecer são as que germinam mais rápido. Há uma história que exemplifica perfeitamente o poder deste momento. Joaquim Torres era um empresário do Rio de Janeiro, que estava à beira da falência em 1927. Ele devia uma quantia considerável, uma fortuna naquela época. Ele compareceu a uma das palestras de Florence completamente cético. Ele até admitiu depois que só estava ali porque sua esposa insistiu. Quando Florence ensinou a oração dos 5 minutos, Joaquim anotou mais por educação do que por fé. Mas naquela noite, deitado na cama, sem conseguir dormir por causa das preocupações, ele lembrou das palavras e pensou: o que eu tenho a perder? Ele proferiu a oração. Pela primeira vez em meses, ele dormiu a noite inteira. No dia seguinte, ele recebeu uma ligação de um investidor que ele havia conhecido anos atrás e nunca mais tivera contato. O investidor disse que Joaquim havia aparecido em um sonho dele na noite anterior. E no sonho, uma voz disse para ele investir no negócio de Joaquim. O investidor não apenas pagou todas as dívidas de Joaquim, como se tornou sócio. E nos 10 anos seguintes, eles construíram um império. Joaquim escreveu uma carta para Florence em 1937 que está arquivada até hoje. Na carta ele diz: eu não sei se foi Deus, se foi meu subconsciente, ou se foi alguma força cósmica que eu não entendo. Mas eu sei que algo mudou naquela noite quando eu proferi aquelas palavras no limiar da noite. E minha vida nunca mais foi a mesma. Esta é a magia da oração de Florence. Ela não exige que você entenda como funciona. Ela só exige que você faça. E Florence sempre dizia: você não precisa entender eletricidade para acender a luz. Você só precisa apertar o interruptor. A oração é o interruptor. A abundância universal é a eletricidade. E o limiar da noite é o momento exato onde o circuito se completa. Mas há algo mais que eu preciso te dizer. E isto é crucial. A oração funciona de maneira diferente para cada pessoa. Para alguns, o dinheiro chega literalmente. Um cheque, uma oferta de trabalho, um cliente inesperado. Para outros, chega como uma ideia, uma inspiração que, ao ser executada, gera renda. Para outros ainda, chega como remoção de um bloqueio. De repente, aquela dívida que parecia impossível de pagar é perdoada. Aquele processo judicial que estava consumindo todo o seu dinheiro é arquivado. Florence explicava isto com uma metáfora linda. Ela dizia: o universo tem bilhões de formas de te dar abundância, e ele sempre escolhe a forma que é melhor para seu crescimento espiritual. Então,
Não limite o universo dizendo: tem que vir desta forma específica. Apenas saiba que vai vir. E esteja aberto para receber da forma que vier. Agora, existem 3 erros fatais que as pessoas cometem ao fazer esta oração. E se você cometer algum desses erros, você vai anular completamente o poder das palavras. Primeiro erro: fazer a oração e depois reclamar durante o dia. Você acorda, faz a oração, sente uma paz maravilhosa. Mas às 10 da manhã, você está reclamando que não tem dinheiro, que tudo é difícil, que nada funciona. Você acabou de cancelar sua oração. Porque reclamação é decreto ao contrário. Cada vez que você reclama, você está dizendo para o universo: eu não tenho, eu não tenho, eu não tenho. E o universo responde: ok, vou garantir que você continue não tendo, já que é isso que você está decretando o dia inteiro. Segundo erro: fazer a oração, mas continuar agindo a partir do medo. Exemplo: você faz a oração pedindo abundância, mas no dia seguinte, você está aceitando qualquer trabalho por desespero, fazendo escolhas horríveis por medo de faltar dinheiro, se humilhando para ganhar uns trocados. Florence Scovel Shinn dizia: seu comportamento é seu decreto real. Se você age com medo, você está decretando escassez, mesmo que suas palavras digam abundância. Então, depois que você faz a oração, você precisa começar a agir como alguém que confia que a abundância está a caminho. E isso não significa ser irresponsável. Significa ser paciente, criterioso, seletivo. Significa não aceitar migalhas quando você decretou um banquete. Terceiro erro: fazer a oração 1 ou 2 vezes e desistir quando não vê resultado imediato. Florence Scovel Shinn foi muito clara sobre isso. Ela disse que a oração precisa ser feita por pelo menos 21 dias consecutivos. Por quê? Porque leva 21 dias para criar um novo caminho neural no cérebro. Durante os primeiros dias, você está apenas preparando o solo. Você está removendo as ervas daninhas da dúvida, do medo, da preocupação. É só depois de 14 a 21 dias que a semente realmente começa a brotar. Então, se você faz a oração 3 dias e desiste, você está desistindo exatamente quando o milagre estava prestes a acontecer. E tem um detalhe técnico importante sobre os 5 minutos. Florence Scovel Shinn especificou: não é qualquer 5 minutos. É especificamente quando você já está deitado, com as luzes apagadas, pronto para dormir. Porque se você faz a oração e depois levanta para escovar os dentes, checar o celular, assistir mais um vídeo, você perdeu a janela. O poder está em você falar as palavras e imediatamente começar a deslizar para o sono. É nesta ponte, nesta transição, que o portal se abre. Então, aqui está o protocolo completo que Florence Scovel Shinn ensinou. Você se prepara para dormir normalmente, escova os dentes, veste o pijama, faz tudo o que precisa fazer. Então você deita, apaga a luz, fecha os olhos e você dá a si mesmo 5 minutos. Nos primeiros 2 minutos, você apenas respira profundamente e relaxa o corpo. Depois, nos próximos 3 minutos, você fala a oração, devagar, com intenção, sentindo cada palavra. E depois que você terminar a última palavra, e assim é, você visualiza aquela porta dourada, vê a luz vazando, e você simplesmente solta, você entrega, você dorme sabendo que está feito. E aqui está algo que vai fazer total diferença nos seus resultados. Florence Scovel Shinn ensinou uma técnica chamada
sentimento de realização. Depois que você fala a oração, antes de dormir, você passa 30 segundos, sentindo como seria acordar amanhã com o problema resolvido. Não visualizando, sentindo. Qual seria a sensação no seu peito? Seria leveza? Seria gratidão? Seria paz? Você captura esse sentimento e adormece envolto nele. Porque o universo não responde às suas palavras. Ele responde aos seus sentimentos. Quando você dorme sentindo abundância, você acorda atraindo abundância. Se esta revelação está tocando algo dentro de você, se você está sentindo que finalmente encontrou a peça que faltava, eu tenho um pedido. Este canal existe para trazer os ensinamentos de Florence Scovel Shinn de volta à vida. Para compartilhar estes segredos que estavam esquecidos em livros empoeirados. E cada Super Thanks que você envia é como um grão de areia. Pequeno, mas poderoso. Porque com esse apoio, eu posso continuar mergulhando nos manuscritos. Traduzindo, revelando, compartilhando. Florence Scovel Shinn ensinou que quando você dá com gratidão, você abre a porta para receber multiplicado. Então, se esta oração vai mudar sua vida, honre esse recebimento com o botão Super Thanks. É ali, logo abaixo do vídeo. E saiba que sua contribuição não é só financeira. É energética. É você dizendo sim para mais revelações como esta. Agora, vamos para a parte mais poderosa de tudo isso. Florence Scovel Shinn não compartilhou apenas a oração. Ela compartilhou os sinais de que a oração está funcionando. Porque nos primeiros dias, você pode não ver mudança externa. As contas ainda estão lá. O dinheiro ainda não chegou. E é fácil desanimar. Mas Florence Scovel Shinn ensinou que existem sinais internos que aparecem antes dos externos. E quando você percebe esses sinais, você sabe que a manifestação está a caminho. Primeiro sinal, você acorda mais descansado. Mesmo que durma o mesmo número de horas, a qualidade do sono melhora. Por quê? Porque quando você faz a oração e solta a preocupação, você para de gastar energia mental durante a noite. Seu cérebro finalmente pode descansar de verdade. E quando seu cérebro descansa, ele funciona melhor. Você começa a ter ideias melhores, fazer escolhas melhores, ver oportunidades que antes você perdia. Segundo sinal, você sente menos urgência sobre dinheiro. Parece contraditório, né? Você está fazendo uma oração para a abundância e, de repente, você se importa menos com dinheiro? Mas Florence Scovel Shinn explicava que este é o sinal mais importante. Porque enquanto você está desesperado por dinheiro, você está emanando vibração de falta. E vibração de falta atrai mais falta. Mas quando você faz a oração por vários dias e começa a confiar de verdade que o universo está cuidando, você relaxa e neste relaxamento, você para de bloquear o fluxo. É como Florence Scovel Shinn sempre dizia: seu navio chegou assim que você não se importou mais se ele vinha. Terceiro sinal, sincronicidades começam a aparecer. Você pensa em alguém e a pessoa te liga. Você precisa de uma informação e ela aparece do nada. Você está dirigindo e, sem querer, pega um caminho diferente e encontra exatamente o que precisava. Estas não são coincidências. São confirmações do universo de que você entrou no fluxo, de que a oração está funcionando, de que a abundância está se movendo em sua direção. Quarto sinal. Oportunidades surgem disfarçadas. Florence Scovel Shinn alertava muito sobre isto. Ela dizia que quando você faz a oração pedindo prosperidade, o universo às vezes responde te oferecendo trabalho. Não necessariamente dinheiro caindo do céu,
mais uma chance de usar seus talentos de forma lucrativa. E muitas pessoas perdem a manifestação porque estão esperando ganhar na loteria, quando o universo está tentando lhes dar um cliente. Então, fique atento. Se depois de fazer a oração alguém te pede um serviço, alguém te oferece uma parceria, alguém te indica para uma oportunidade, não ignore. É a sua prece sendo respondida. É a sua prece sendo respondida. Quinto sinal. Você começa a encontrar dinheiro em lugares inesperados. Literalmente. Um vale-presente esquecido no fundo da gaveta. Um reembolso de imposto que você nem lembrava mais. Uma nota de R$50 caída no bolso de um casaco antigo. Florence Scovel Shinn nos ensinava que estes pequenos achados são, na verdade, treinos do universo. Ele está te mostrando. Viu só? Eu posso trazer dinheiro de onde você menos espera. E quando você celebra estes pequenos presentes, em vez de desprezá-los pensando, ah, é só isso, você abre o canal para presentes maiores. E agora, a transformação final. O que fazer depois que a prece começa a funcionar? Porque este é o teste real. Muitas pessoas fazem a oração, o dinheiro começa a aparecer e elas param de fazer. Grande erro. Florence ensinava que a prece dos 5 minutos não é uma ferramenta de emergência. É um estilo de vida. É assim que você mantém o canal aberto permanentemente. Então, mesmo depois que o dinheiro chegou, mesmo depois que suas contas estão pagas, mesmo depois que você tem dinheiro sobrando, você continua fazendo a prece. Por quê? Porque agora você está construindo não apenas abundância, mas estabilidade financeira. Você está criando um novo padrão permanente. E aqui está o segredo que poucos entendem. A prece não muda o universo. A prece muda você. Porque o universo sempre esteve pronto para te dar abundância. Desde sempre. O problema nunca foi o universo. O problema sempre foi seu sistema de crenças, seus medos, suas dúvidas, bloqueando o que já estava disponível. E quando você faz a prece diariamente por 5 minutos antes de dormir, você está reprogramando sistematicamente essas crenças limitantes. Você está literalmente reconstruindo sua identidade, de alguém que sofre com a falta, para alguém que vive em abundância. Alguém que vive em abundância. Florence contava a história de uma senhora chamada Benedita, que fez a prece por 3 anos consecutivos. Todo santo dia, 5 minutos antes de dormir. Nos primeiros meses, ela viu mudanças financeiras dramáticas. Dívidas pagas, dinheiro entrando. Mas ela não parou. Ela continuou. E nos anos seguintes, algo ainda mais profundo aconteceu. Ela parou de ter uma relação neurótica com o dinheiro. Ela não ficava ansiosa quando gastava. Não ficava obcecada quando recebia. Ela desenvolveu o que Florence chamava de consciência de abundância. Uma certeza profunda, inabalável, de que não importa o que aconteça externamente, ela sempre terá o suficiente. E neste estado de consciência, a abundância não era mais algo que ela buscava, era algo que ela era. Então hoje, agora, você tem uma escolha. Você pode assistir a este vídeo, achar interessante e não fazer nada. Ou você pode decidir que a partir de hoje, nos próximos 21 dias no mínimo, você vai fazer este experimento. Você vai pegar as palavras que eu te dei, você vai escrever num papel e 5 minutos antes de dormir, você vai falar esta prece com intenção, com fé. E você vai dormir soltando, confiando, sabendo que o universo ouviu. E uma última coisa que Florence sempre enfatizava: não conte para ninguém que você está fazendo isso.
Pelo menos não nos primeiros 21 dias. Porque este é um processo sagrado entre você e o divino. E quanto mais você guarda esse segredo, mais poder ele tem. Deixe os resultados falarem por você. Deixe o dinheiro que começar a chegar ser a prova. E quando as pessoas perguntarem como sua vida mudou, aí sim você pode compartilhar o segredo. Mas só depois que você vê-lo funcionar. Existem pessoas neste momento que já decidiram fazer a prece hoje à noite. Estas pessoas são diferentes. Elas não esperam a vida perfeita para começar. Elas não esperam ter certeza absoluta. Elas simplesmente agem. E são estas pessoas que receberão os resultados. Porque o universo não recompensa a intenção. O universo recompensa a ação. E a ação que eu estou te pedindo é minúscula. 5 minutos. Antes de dormir. Por 21 dias. Se isso é demais para pedir, então, sinceramente, a prosperidade que você diz que quer, você não quer de verdade. Porque se você quisesse, você faria. Então a pergunta é, você vai fazer? Ou você vai ser mais uma pessoa que assiste, concorda e não faz nada? Florence dizia que existe uma lei espiritual chamada lei do uso. Tudo que você não usa, você perde. E o conhecimento que você acabou de receber, se você não usar nas próximas 24 horas, você vai esquecer. Vai virar só mais um vídeo que você assistiu. Mas se você usar, se você aplicar, este conhecimento vira poder, vira transformação. Vira dinheiro real na tua conta. E não é sobre acreditar em mim, é sobre você testar, fazer o experimento e deixar os resultados provarem para você. Porque a verdade não precisa ser defendida. A verdade só precisa ser experimentada. Que cor apareceu na sua mente enquanto você assistia a este vídeo? Não foi aleatório. Florence ensinou que cores são mensagens do seu eu superior. Compartilhe nos comentários qual cor você viu. E vai ser incrível ler todas as sincronicidades que vão aparecer, porque eu garanto que várias pessoas vão escrever a mesma cor que você. E isso não é coincidência. É confirmação de que vocês estão vibrando na mesma frequência de abundância. Deixe a sua cor aí embaixo.